Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula. Eu sou o João e vou ser um dos professores de biologia de vocês nesse ano. Essa é a nossa primeira aula e é sobre origem da vida. Mas antes de falar a respeito da origem da vida em si, a gente tem que falar sobre o que é vida. Porque assim, essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? E talvez seja algo mais de filosofia do que de biologia, talvez, né? Uma pergunta assim, o que é vida? Acho que é mais de filósofo do que de biólogo, talvez. Mas existem vários conceitos para isso. A maioria deles é baseado nisso aqui, nesses pontos aqui, composição química, metabolismo, reprodução e tal, e vários outros. E Bom, mas existem vários conceitos. O problema é que nenhum deles é definitivo, é aceito por todo mundo, porque é uma tarefa difícil você definir o que é vida, né? Mas assim, independente disso, existe meio que um consenso de em que essa vida ela se baseia, que são basicamente ela se baseia em três classes de moléculas: as proteínas, os carboidratos e DNA ou RNA. Toda forma de vida que se conhece até hoje no planeta Terra, ela tem essas três moléculas, essas três classes de moléculas. Mas como que surgiu isso tudo? Bom, existem várias teorias de origem da vida, e a primeira delas é a teoria da abiogênese, que é isso que vocês estão vendo aí. É uma teoria que diz que existe uma força vital que promove uma geração espontânea de vida. Como assim? Em exemplos práticos, é isso aqui, ó. Sapos, ou cobras, como está escrito aqui, podem surgir a partir de lama. Se aquela lama ficar quietinha lá muito tempo, depois de um tempo surge um sapo. Ou então, esse outro exemplo aqui que é mais famoso, se você deixa um pedaço de carne num pote descansando por alguns dias, depois de um tempo você volta lá e essa carne vai ter promovido uma geração. Desculpa, a força vital vai ter promovido nessa carne a geração espontânea de moscas e de larvas de moscas. Esse exemplo aqui, ele é mais famoso porque é exatamente nele, nesse exemplo, que é baseado um experimento muito famoso, que é o experimento de Red, que é esse aqui. Tipo, ele simplesmente olhou para isso e falou: gente, as moscas estão vindo de fora do pote. É só você tampar o pote que não vai ter mosca, não tem geração espontânea nenhuma aí. E aí, Red tampa os potes e prova que com os potes tampados, as moscas não surgem ali. Ou seja, não há geração espontânea de moscas. As moscas estão vindo de fora, sendo atraídas pelo cheiro da carne. Beleza? A biogênese descartada, tudo certo, certo? Errado. Porque alguns poucos anos depois, esse cara aí da foto, esse senhor da foto, chamado Anton von Leeuwenhoek, inventa o microscópio. Hoje muito usado, mas acreditem se quiser, esse foi o primeiro microscópio da história, um microscópio inventado por Leeuwenhoek. E fato é que com a invenção do microscópio, a ciência passou a conhecer a respeito dos micro-organismos. E aí vários cientistas, principalmente o Leeuwenhoek, começaram a pegar amostra de vários lugares e acharam micro-organismos na água, na terra, no ar e mais aonde? Na carne do Red. E aí o pessoal da biogênese foi lá e falou: tá, beleza, Red provou que não tem geração espontânea de moscas na carne, mas tem geração espontânea de micro-organismos. Porque na época eles não sabiam que os micro-organismos já estavam na carne antes dela ser colocada dentro do pote. E aí eles acharam, na época, que tinha acontecido uma geração espontânea de micro-organismos ali. E aí continuou esse embate. O experimento de Red não foi definitivo nesse sentido. E aí, um outro experimento que também houve nessa época, com o pessoal da abiogênese ainda, é o uso desse caldo. Tipo um caldo de carne, sabe? Que basicamente esse caldo era colocado num pote, assim como esse, era fervido, ou seja, tudo que
que estava nele, que podia estar nele de vivo, era morto, né? Esse fervimento matava tudo. E aí você deixava esse pote aberto. Depois de algum tempo, os micro-organismos apareceram nesse pote. E aí o pessoal da abiogênese falou, olha aqui, o pote está aberto, não tinha nenhum ser vivo nesse caldo e apareceu. Ou seja, teve geração espontânea de vida nesse caldo. O pessoal que era contrário à abiogênese, que dizia que não havia geração espontânea, falou, não, mas é porque o pote está aberto e os micro-organismos estão entrando pelo ar. Vamos fechar o pote. E aí eles foram lá, fecharam o pote, não apareceu nenhum organismo ali, nenhum micro-organismo ali. Mas aí o pessoal da abiogênese falou, tá, mas quando você fecha o pote, você não dá oxigênio suficiente e, com isso, a força vital não consegue atuar. Então, ficou nesse embate. O pote aberto, os micro-organismos podem vir do ar. E no pote fechado, não tem oxigênio suficiente. Esse embate segue por alguns anos, até que um cara muito importante na história da ciência, chamado Louis Pasteur, faz esse experimento aqui, que é basicamente o mesmo experimento do caldo. Ele bota o caldo no pote, ferve o caldo, mata tudo que tem ali. Mas ao invés de deixar o pote ou aberto ou fechado, ele faz esse bico curvo, ó, que vocês estão vendo aqui, e deixa essa concavidade aqui. Por que isso é importante? Porque com esse bico curvo, essa concavidade aqui, o oxigênio consegue entrar livremente por aqui e chegar até o caldo e deixa a força vital atuar. Mas os micro-organismos do ar, eles ficam presos nessa concavidade aqui. Eles não chegam até o caldo. Eles ficam presos. Ou seja, com esse experimento aqui, Pasteur mostrou que os micro-organismos ficavam presos aqui e não surgia micro-organismo aqui, mesmo com a entrada de oxigênio. Mas aí, quando ele pegou esse gargalo e abriu, os micro-organismos surgiram. Com isso, ele provou que a abiogênese estava errada, não existia geração espontânea de vida, e a partir daí, sugere-se uma outra teoria, que é a teoria da biogênese, que é justamente o contrário. A abiogênese dizia que a vida surge do nada, uma geração espontânea. A biogênese diz que a vida não surge do nada. Ou seja, toda vida existente vem de outra vida pré-existente. Tá, beleza. Biogênese comprovada, toda vida vem de outra pré-existente. Mas se toda vida vem de outra pré-existente, como que surgiu a primeira vida? E aí a ciência fica nesse embate, começa esse embate, e a ciência está nesse embate até hoje, porque depois que vem essa dúvida, surgem várias hipóteses modernas para a origem da vida, tentando explicar essa origem da primeira vida no planeta Terra. Só que já vou adiantar para vocês, nenhuma delas é perfeita, é definitiva e é aceita por todo mundo. Todas elas têm falhas, ok? A mais famosa delas é a hipótese heterotrófica clássica, que foi proposta por esses dois senhores aí da foto, Oparin e Haldane. Eles se basearam na teoria de como a Terra devia ser na origem do nosso planeta, que é mais ou menos essa foto que eu estou usando de fundo do slide. Então vamos trazer essa foto para frente e ver ela com mais detalhes. Oparin e Haldane tinham dados a partir de observações de como se imagina que a Terra primitiva fosse. E era um ambiente mais ou menos igual a esses aqui. Deve ter sido um ambiente mais ou menos igual a esse daqui. Quente, muito quente, com vulcanismo intenso e muito inóspito. E que tinha uma atmosfera rica em metano, amônia, água, hidrogênio gasoso, isso tudo com muita radiação solar e intensas descargas elétricas. Segundo Oparin e Haldane, na teoria ainda, essa combinação de fatores, esses elementos, somado à radiação solar, o calor e as descargas elétricas, teriam dado origem a um aglomerado de proteínas chamado de coacervados.
Os coacervados são essas bolinhas que vocês estão vendo aí na imagem, e que, segundo Oparin e Haldane, teriam dado origem às primeiras células. Como eu disse, tudo isso era uma teoria, uma hipótese, até que, alguns anos depois, vem esse cara na ciência, o Stanley Miller, e ele se propõe a testar a hipótese de Oparin e Haldane, a hipótese heterotrófica clássica. E aí ele faz exatamente isso aqui que está na foto. Ele faz esse aparelho aqui, que é chamado de ampola de Miller, ou caixa de Miller, e ele coloca todas aquelas condições que o Oparin e o Haldane disseram aqui para ver se vai surgir os coacervados. Ele botou amônia aí dentro, botou metano aí dentro, botou água, botou hidrogênio, descargas elétricas, como está aqui na imagem, e depois de um tempo surgiram os coacervados. Então, Oparin e Miller estavam certos e a hipótese heterotrófica clássica também estava certa. Certo? Mais ou menos. Mais ou menos porque, na época de Miller, a ciência ainda não tinha conhecimento sobre essa molécula aqui, ó, o DNA, que foi descoberto alguns anos depois. E quando se descobre o DNA, o primeiro questionamento que se faz à hipótese heterotrófica clássica é: tá, como é que surgiu o DNA? E a hipótese heterotrófica clássica não sabe explicar. E como a gente sabe que o DNA é fundamental à vida, significa que tem alguma falha na hipótese heterotrófica clássica. Um outro problema é que atualmente se sabe que essas condições propostas por Oparin e Haldane estavam quase certas. Eles erraram em uma coisa. Hoje a gente sabe que a Terra nunca teve hidrogênio gasoso em abundância. Por quê? Porque o hidrogênio ele é um gás muito leve, porque o hidrogênio é um elemento muito leve. E como a Terra é um planeta pequeno, relativamente pequeno, a Terra não tem gravidade suficiente para reter hidrogênio gasoso. Nunca teve. Então, a Terra nunca teve hidrogênio gasoso em abundância por aqui. E aí o Miller falou: tá, beleza, vocês descobriram que não tinha hidrogênio gasoso aqui no início, eu vou refazer o meu experimento sem o hidrogênio gasoso, vamos ver no que dá. E aí o Miller foi lá, refez o experimento, só que sem hidrogênio gasoso não surgiram os coacervados. Ou seja, a hipótese heterotrófica clássica foi por água abaixo. Uma outra hipótese também muito famosa é a hipótese autotrófica clássica, que diz que a vida teria surgido em ambientes como esse aqui dessa foto, que são as chamadas fontes hidrotermais, que é basicamente uma região no fundo do mar, no mar profundo mesmo, que tem intenso vulcanismo e uma disponibilidade de enxofre muito grande. Essa teoria, né, essa hipótese, ela prevê que a vida teria surgido baseado num processo chamado quimiossíntese, que parece com a fotossíntese que a gente conhece, mas ao invés de usar oxigênio e carbono, ele usa enxofre. E assim, essa hipótese, apesar de relevante, ela não é muito aceita na comunidade científica, entre os cientistas, porque existe meio que um consenso que a vida surgiu de uma forma simples. E a quimiossíntese já é um processo muito complexo para o surgimento da vida. Então, assume-se que essa hipótese aqui, apesar de ser considerada, ela é meio difícil de ter acontecido, porque é difícil a vida ter surgido de uma forma tão complexa. E por fim, a última hipótese que eu vou falar para vocês é a hipótese da panspermia, que é a ideia de que a vida teria surgido fora da Terra. Essa hipótese ela ganhou muita força recentemente por conta dessa notícia aqui, de que pode ser que exista vida em Vênus. Por quê? Foi encontrada na atmosfera de Vênus uma substância chamada fosfina. Essa substância aqui, no planeta Terra, ela só é conhecida, ela só é produzida por seres vivos aqui na Terra, por alguns seres vivos aqui na Terra. Então, a presença dessa substância na atmosfera de Vênus pode sugerir que exista ou que tenha existido alguma forma de vida lá. Ninguém sabe se existe, mas isso pode sugerir.
Por que eu estou falando disso? Porque uma coisa que eu não contei para vocês na Terra primitiva é que tinha uma intensa queda de meteoros aqui. Então, a hipótese da panspermia sugere que a vida pode ter surgido em outro lugar, como Vênus, por exemplo, por que não? E aí essa vida ela teria chegado até o planeta Terra por esses meteoros. Alguns cientistas acreditam nisso, outros não acreditam porque dizem que nenhum ser vivo sobreviveria ao calor extremo dos meteoros, a incandescência e a intensidade do impacto aqui. Então, ela também não é aceita por todo mundo, também tem seus problemas. E assim, existe mais um monte de hipóteses, E nenhuma delas é definitiva, nenhuma delas é 100% certa. Todas elas têm problemas. Eu deixei os nomes dessas hipóteses aqui, que são as mais famosas, se vocês quiserem dar uma pesquisada depois, sei lá, alguém que tem uma curiosidade. Mas o fato é que a gente está batendo cabeça, os cientistas estão batendo cabeça há vários anos e ninguém consegue nenhuma hipótese definitiva e talvez a gente nunca tenha uma hipótese definitiva e que diga realmente como surgiu a vida. Bem, é isso. Eu sugiro agora que vocês deem uma lida na apostila, no capítulo 1 da apostila, que façam os exercícios de lá. Até a próxima aula.